E aí galera do mal, vou mostrar aqui pra vocês uma forma bem rápida e fácil de fazer o efeito fumaça usando o Flash CS4. Bom, primeiro aqui a gente vai usar um arquivo 2.0 e eu vou usar uma imagem para facilitar o Camtasia aqui atrapalhando o trem, ó. Oh, meu Deus do céu. Vou usar uma imagem aqui de fundo para ajudar no efeito. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é clicar nessa imagem com a letra Q e redimensionar o tamanho dela, ou Q ou transformação livre. Bom, já tem aqui a imagem, esse tamanho aqui mais ou menos tá bom. E o que eu vou fazer também é mudar a cor do fundo para que você possa ver melhor aqui o que vai ser o efeito. A cor do fundo eu mudo aqui em propriedades. Pronto, tá aí. Primeira coisa que a gente vai fazer é dar um nome para essa capa. Vamos colocar cafezinho, por exemplo. Clicar uma vez na imagem e transformar ela num símbolo do sistema. Vamos colocar café também. Clicar duas vezes nesse símbolo e transformar essa imagem que está dentro do símbolo em símbolo também. F8 e Enter. Ou você pode vir aqui e modificar, converter em símbolo. Uma vez que eu converti isso em símbolo, que eu tenho um símbolo dentro de outro símbolo, o que eu vou fazer é colocar um nome qualquer aqui para não misturar as capas. Vou criar uma nova capa. E nessa segunda capa, o que eu vou fazer é criar o que seria a fumaça. Essa capa de baixo eu posso bloqueá-la, que eu já não vou utilizá-la mais. Com a ferramenta pincel, eu vou selecionar aqui uma cor. Não vou selecionar o branco, vou selecionar uma escala gris depois do branco. E o que eu vou fazer é criar o que seria a minha fumaça. Vamos ver aqui, eu vou criar uma fumaça, por exemplo, aqui. Agora a gente vai entender o que a gente está fazendo. Criei aqui o que seria a minha fumaça. Vou criar aqui outra. Bom, pronto, esse aqui pode ser o que seria a minha fumaça. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar o fotograma 1, que pegaria todos os objetos dessa capa. Vou colocar um nome nela aqui para ficar bonitinho. Fundo de fumado ou fumaça. Coloquei aqui já, clico aqui, selecionei. Você pode ver que vai ficar pontilhado. O que eu vou fazer é converter em símbolo também. Modificar, converter em símbolo. Quando você for converter em símbolo, certifica que está Move Clip, ou película, ou filme, e nunca botão ou gráfico. Move Clip, aceito, converteu em símbolo. O que eu vou fazer agora é que eu já tenho o símbolo. Eu vou ver aqui em propriedades, melhor aqui para aparecer todo o painel. Vou no botão de filtros e coloco um desenfoque. Vou colocar uma qualidade alta e o desenfoque, por exemplo, eu posso colocar um 15. No Y e no X um 15. Pode ver que aqui já estava mais ou menos a forma de uma fumaça. Seleciono ela outra vez. Vamos ver se eu coloco mais, por exemplo, um 30 tá bom. E aqui um 20, por exemplo. Aqui eu já tenho a minha fumaça. Se eu quiser animar essa fumaça agora, como que eu vou fazer? Eu vou criar uma linha de tempo, que seria a animação. Por exemplo, do fotograma 1 ao 50. Eu seleciono e arrasto do fotograma 50 das duas capas. Seleciono e arrasto e pressiono F5 ou insiro um fotograma. Na minha capa fumaça, eu vou criar uma animação, uma interpolação clássica. Que a fumaça é o que se vai mover, a xícara vai ficar paradinho. Então, por exemplo, eu posso dizer que do fotograma 1 ao fotograma 30, por exemplo, seleciono 30, que vai ser onde vai terminar a minha animação ou meu movimento. Eu pressiono F6 ou insiro um fotograma clave. Pressiono F6 ou insiro um fotograma. Então, no meu fotograma 1, que seria onde começaria o filme, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que minha fumaça estaria... vou selecionar a ferramenta de transformação livre. Vou diminuir ela. Se eu diminuir pressionando Alt, a parte de baixo ficaria intacta. Se eu pressionar diminuindo Shift, ou se eu pressionar sem nada, o ponto central seria usado de referência. Mas eu pressiono Alt, então vai ser o outro extremo que vai ser usado de referência.
Então eu vou selecionar Alt, vou diminuir ela, o tamanho, e também vou em estilo de cor e vou colocar um alfa 0. Então ela vai estar transparente e conforme ela for avançando ela vai subindo. Mas e depois, quando ela estiver nesse ponto, o que eu quero? Eu quero que ela desapareça. Então eu vou selecionar o fotograma 50, por exemplo, pressionar F6 e aqui eu vou elevá-lo um pouco para cima. Vou aumentar aqui o filtro do desenfoque, vou colocar uns 60, por exemplo, que é para ela ficar já bem difuminada. E também vou colocar um alfa 0. Então aqui eu já tenho um efeito. Com o tempo você pode apreciar o que seria o efeito. E para esse efeito não ficar tão repetitivo, o que eu faço é, na linha do café, que seria a capa do café, eu aumento uns fotogramas, que seria... Esses fotogramas seria a diferença entre um intervalo e outro que vai acontecer essa animação. Por exemplo, o 90. Então ele, uma vez que termina a animação, mostraria só a xícara até terminar. Quando terminasse, ele voltaria para o princípio, que começaria a animação outra vez. Com Ctrl Enter a gente testa a nossa animação e a gente já tem o efeito fumaça. Bom, espero ter ajudado. Feliz Natal e fé em Deus que Ele é justo.